Há quase 2 semanas, o Papa mais liberal de todos os tempos comparou a União Europeia a uma ditadura. Algo com o qual eu concordo completamente, porque o comportamento da União Europeia e dos socialistas e comunistas que a lideram tem sido de remoção da soberania de cada Estado-membro. A União Europeia também dilui a democracia porque quem cria as leis para aqueles que fazem parte da União Europeia nem sequer são eleitos pelos povos da Europa, como é o caso de quem está na Comissão Europeia. Isto para não falar do facto que a União Europeia já ignorou referendos em Estados-membros porque os resultados desses referendos não foram do agrado dos eurocratas. Portanto, a União Europeia é uma ditadura em formação, não há dúvidas disso. Mas isto é verdade há vários anos. Qual é a razão que levou o Papa a criticar a União Europeia agora? Essencialmente, isto aconteceu devido a um documento criado pela Comissão Europeia que identifica diretrizes para a comunicação inclusiva. Apenas pelo título já percebem que isto não é mais que o típico discurso de extrema-esquerda, mas vamos analisar este documento de forma mais detalhada para entender porque o Papa comparou a União Europeia a uma ditadura. E vamos começar pelo primeiro parágrafo. Todos na União Europeia têm o direito fundamental de serem tratados igualmente, ou seja, para serem incluídos e representados independentemente do seu género, raça ou etnia, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Para além disso, as pessoas são seres complexos com múltiplas características e identidades. É por isso importante que tudo isso seja refletido na nossa comunicação para garantir que ninguém fica para trás. Memorizem esta parte, onde supostamente ninguém fica para trás, segundo a Comissão Europeia. Porém, olhando para uma das páginas do documento mais à frente, encontramos isto. Evitem assumir que todos são cristãos. Nem todos celebram os períodos festivos cristãos. E nem todos os cristãos os celebram nas mesmas datas. Sejam sensíveis ao facto que há pessoas com religiões, tradições e calendários diferentes. E quem criou o documento identifica aquilo que deve ser evitado na comunicação nestas situações. O Natal é um dia estressante. Em vez disso, deve ser usada a seguinte expressão: os dias festivos podem ser estressantes. E são identificados 2 dias que devem ser substituídos por esta expressão, como por exemplo o Natal e o Hanukkah. Lembram-se do que foi dito antes? Que, segundo a Comissão Europeia, ninguém pode ficar para trás? Não é bem assim. Os cristãos podem ficar para trás, pois, segundo este documento, nem sequer se podem referir ao Natal com a palavra Natal, mas apenas com dia festivo. Esta é a definição mais simples de discriminação. Basicamente, é identificado um grupo de pessoas e removem algo desse grupo apenas e só porque fazem parte de uma determinada religião. Neste caso, palavras que fazem parte da sua religião e cultura. Reparem ainda que neste documento as palavras a serem removidas são apenas dias importantes para cristãos e judeus. Em parte alguma deste documento encontrarão referências a dias importantes para muçulmanos. Por que será? Tenho a certeza que a religião da paz não teria qualquer problema em ver palavras que representam dias importantes na sua religião e cultura, como por exemplo o Ramadão, a serem substituídas por dia festivo ou qualquer outra expressão. Logo a seguir à substituição da palavra Natal, temos mais exemplos. Usem primeiro nome ou apenas nome, em vez de nome cristão. Quando os usarem em exemplos, não escolham apenas nomes que são tipicamente de uma religião. Mais uma vez, temos exemplos daquilo que não deve ser feito, como a Maria e o John são um casal internacional. Em vez disso, devemos usar Malika e Júlio são um casal internacional. Reparem como os cristãos são novamente um alvo desta diretriz. De acordo com a Comissão Europeia, usar nomes tipicamente europeus e com origens na religião cristã, que foi uma influência fundamental na cultura europeia, deve ser evitado. Mesmo para ateus como eu, é inegável que a cultura europeia foi quase por completo baseada nos valores e princípios da religião cristã. Mas os socialistas e comunistas da União Europeia não querem saber da realidade, apenas querem destruir a cultura europeia e encontraremos mais exemplos disso neste documento. Mas antes de continuarmos a análise, gostaria de vos lembrar que o Parlamento Europeu criou uma nova regra há quase 2 anos atrás. Uma regra que impede que qualquer bandeira de um Estado-membro exista dentro do Parlamento Europeu. E isto foi bastante óbvio quando Nigel Farage fez o seu último discurso como membro do Parlamento Europeu e assinou uma pequena bandeira inglesa. O seu microfone foi imediatamente cortado porque ele violou as regras que impedem que bandeiras dos Estados-membros existam no Parlamento Europeu. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags?
Porém, ao analisarmos este documento, podemos ver que a bandeira LGBT é perfeitamente válida e usada pela Comissão Europeia. Bandeiras de Estados-membros? Nem pensar, diz a Comissão Europeia. E quem ousar ter uma no Parlamento Europeu será castigado por isso. Já a bandeira LGBT? Claro que sim, diz a Comissão Europeia. Usem-na sempre que puderem. Se é claro que a Comissão Europeia ataca a religião cristã e os cristãos neste documento, também é claro que a comunidade LGBT é identificada como um grupo protegido. E como podem ver, isto é muito inclusivo. E como podem imaginar, o documento também tem um conjunto de diretrizes para falar sobre pessoas que fazem parte da comunidade LGBT. Começando pelo que deve ser evitado, o uso de senhora em inglês MS ou senhor em inglês MR, baseado apenas no sexo atribuído após o nascimento, já que isto ignora a auto-identificação e aquilo que realmente deve ser usado. Em caso de dúvida, usem MX. Temos ainda outra diretriz. Tenham cuidado com o uso de gay e lésbica como substantivos, algo que pode ser considerado impróprio. Transgênero, bissexual ou intersexo não são substantivos. Devem usar pessoas trans, pessoa gay, etc. ou refiram-se à pessoa específica diretamente. Deve ser evitado gays e lésbicas podem agora casar-se em vários países da União Europeia. Isto deve ser substituído por casais com o mesmo género podem agora casar-se ou registar parcerias em vários países da União Europeia. Evitem dizer um gay, duas lésbicas e em vez disso digam uma pessoa gay, um casal lésbico. Há muito mais neste documento e sugiro que o leiam completamente. Depois dessa leitura vão poder entender onde o vosso dinheiro como contribuintes europeus é gasto. Não é gasto para impedir que criminosos e terroristas entrem nos nossos países e nos violem e matem. Não é gasto para garantir uma melhor qualidade de vida para aqueles que realmente pagam impostos. É gasto sim neste tipo de documentos que dizem ser inclusivos, mas claramente apenas identificam os grupos que devem ser protegidos e os grupos que devem ser alvo de ataques. Os cristãos são hoje dos grupos mais discriminados do mundo. Em países de maioria muçulmana, por exemplo, os cristãos são literalmente perseguidos e mortos apenas porque têm uma religião diferente. E agora até a União Europeia os identifica como alvos neste documento. E não se iludam, este documento não foi um acidente. A religião cristã é a base da cultura europeia e os socialistas e comunistas na União Europeia querem destruir essa cultura. Este é apenas um dos passos no caminho para essa destruição. E é por isso que a comparação que o Papa fez faz tanto sentido. Este é o comportamento de uma ditadura. Um dos primeiros passos de qualquer ditadura é de atacar a cultura predominante para eventualmente destruí-la. E faz isso criando divisões entre as pessoas que lutarão entre si e é aí que os socialistas e comunistas avançarão para tomar o poder, alegando que têm a resposta para acabar com o caos que eles próprios criaram. E claro que quando isto acontecer será tarde demais para voltar atrás. Não podemos deixar que isto aconteça. A União Europeia precisa de ser desfeita e para que tal possa acontecer, não podem votar mais em partidos liberais, socialistas e comunistas, já que são estes partidos e estas pessoas que tudo fazem para destruir a nossa cultura. E não se esqueçam que só podem fazer isto enquanto ainda existem eleições, pois assim que os autoritários chegarem ao poder, as eleições serão uma coisa do passado. Para concluir este vídeo, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. E fica também o meu desejo que 2022 traga um ponto de viragem para toda a tirania que atualmente existe na Europa e pelo mundo fora. Espero que tenham gostado e até à próxima.